Olá, meus queridos ouvintes. Aqui quem fala é a Bianca Ferreira, a escritora que mais rala nesse canal. Hoje eu não vim com um episódio completo, mas sim com um aperitivo especial. Se vocês gostarem, essa será a nossa próxima série, que vai caminhar lado a lado com Ash Hollow e chegará logo depois que Entre Dois Mundos encerrar sua primeira temporada. Agora, preparem-se, porque o que vem a seguir não é apenas uma história, é uma jornada intensa. Oliver tinha apenas 8 anos quando perdeu os pais em um assassinato brutal. Sobreviveu, mas pagou um preço cruel. Foi arrastado para uma terra estrangeira, forçado a se tornar um mercenário ainda criança, apenas para continuar vivo. 22 anos depois, ele retorna à sua terra natal. Mas nada é simples. Segredos do passado e conflitos familiares o arrastam para escolhas impossíveis. Entre o amor e a vingança, Oliver vai descobrir que toda decisão tem um preço, e que às vezes, a maior batalha é contra si mesmo. Então, respirem fundo, porque essa história vai mexer com vocês. Um beijo apertado da tia Bianca, e nos vemos logo, meus amores. Capítulo 1 – Os Faulkner. Há 22 anos atrás o Vale de Ascalon sempre pareceu maior do que a vida. Ali, a terra não apenas se abria em horizontes férteis, respirava. Cada fileira de trigo, cada sombra projetada pelos vinhedos, cada curva dos rios que serpenteavam em direção às montanhas carregava a promessa de abundância. Para os moradores de Caledria, a principal cidade da região, não se tratava apenas de um lugar para viver, mas de uma herança inscrita no sangue. Uma terra generosa e traiçoeira, capaz de dar riqueza a um homem, e no instante seguinte, arrancar dele tudo o que tinha. Ascalon era cortejada e cobiçada, celebrada em canções antigas e disputada com armas modernas. Para alguns, era memória, tradição e sobrevivência. Para outros, lucro, modernização e poder. Duas famílias, em especial, mantinham essa disputa acesa por gerações, sustentando uma rivalidade que não conhecia tréguas: os Leto e os Faulkner. Os Leto eram donos da terra em toda a sua dureza. Seu império agrícola foi erguido com disciplina e suor, mas também com mãos manchadas por segredos que raramente vinham à tona. Mantinham-se firmes, quase inquebráveis, como se cada geração fosse moldada para carregar adiante a herança da anterior, sem questionamentos. Já os Faulkner se apoiavam em algo menos visível, mas igualmente poderoso: honra. O patriarca, Alaric Faulkner, havia transformado sua casa em um símbolo de justiça e lealdade, cultivando respeito até mesmo entre rivais. Sua esposa, Eveline, era a alma da família, capaz de transformar qualquer refeição em um banquete de aconchego, e seu único filho, Oliver, de 8 anos, era a centelha que mantinha aceso o futuro da linhagem. Naquele verão de 2003, parecia que nada poderia quebrar a harmonia dentro da casa dos Faulkner. O sol se debruçava preguiçoso sobre os campos, tingindo o céu de um azul tão profundo que doía olhar. O cheiro de carne assando na churrasqueira se misturava ao perfume doce das flores que Eveline havia colhido de manhã para enfeitar a mesa. Oliver corria em círculos ao redor da mãe, rindo, fingindo ser um cavaleiro em batalha contra inimigos invisíveis. Era uma cena simples, quase banal, mas para eles era felicidade, e felicidade, em Ascalon, sempre vinha acompanhada da sombra do perigo. Os cães latiram primeiro. Um som áspero, diferente do habitual, como se pressentissem o que estava prestes a acontecer. Eveline ergueu os olhos, confusa, enquanto Alaric apertava mais forte o cabo da faca de churrasco. Antes que pudesse reagir, 4 homens surgiram pelo portão lateral, movendo-se com a precisão de predadores. À frente deles estava Cassian Leto, o irmão mais novo do patriarca da família rival, conhecido tanto pelo temperamento impiedoso quanto pela ambição desmedida. Não houve tempo para negociações, nem para palavras. As armas falaram primeiro. Os seguranças que protegiam a casa caíram antes mesmo de alcançarem suas pistolas. O som dos disparos ecoou pelo vale, mas se perdeu rapidamente no vento quente de verão. Eveline tentou proteger o filho, puxando Oliver contra si, mas foi atingida antes de alcançar a sala. O estampido seco a fez tombar, e o chão que instantes antes estava limpo e iluminado agora se tingia de vermelho. Alaric não hesitou. Avançou contra os invasores com uma coragem que era mais instinto do que razão, tentando interpor seu corpo entre as balas e o pequeno Oliver. O impacto o lançou contra a mesa posta, que se partiu sob seu peso. O menino gritou, um som dilacerante, mas logo o grito se perdeu quando uma bala atravessou também seu corpo frágil, lançando-o ao chão ao lado dos pais. O massacre durou menos de 5 minutos.
Foi rápido, cruel e meticulosamente calculado. Quando o silêncio enfim retornou, apenas o canto distante de um pássaro se ouvia, como se o mundo não tivesse percebido a tragédia. Os homens de Cassian vasculharam a casa, queimaram documentos, roubaram joias, títulos de terra, tudo o que pudesse apagar ou reescrever a história dos Faulkner. Naquele dia, a família foi riscada do mapa, transformada em pó e sangue. Mas o destino, por vezes, encontra maneiras estranhas de resistir. Entre os destroços daquela tarde ensolarada, um coração infantil ainda batia. Oliver, ferido e ensanguentado, respirava com dificuldade, agarrado a uma memória que já começava a se desfazer. No instante em que seus olhos se fecharam, levando consigo lembranças, nomes e raízes, a promessa de vingança também nascia em silêncio, invisível, enterrada junto à dor. Anos mais tarde, poucos se lembrariam daquela chacina como realmente aconteceu. Diziam que ninguém sobreviveu. Que os Faulkner se tornaram apenas mais um capítulo trágico na longa disputa de Ascalon. Mas havia uma exceção. Um menino arrancado das cinzas, levado por mãos que trabalhavam nas sombras, uma unidade clandestina, sem nome, controlada por uma corporação privada que via em crianças órfãs não vítimas, mas matéria-prima. E assim, enquanto Ascalon continuava a florescer em suas colheitas e em suas guerras silenciosas, Oliver crescia longe de casa, longe da memória, longe de si mesmo. Tudo o que restou era um vazio. Um dia, esse vazio cobraria seu preço. Meio de julho de 2025. 22 anos se passaram desde a noite em que tudo desmoronou. Nesse tempo, a região de Ascalon não apenas sobreviveu, floresceu. O vale antes marcado por disputas de terra e velhas histórias de sangue agora exibia avenidas iluminadas, casas reformadas e um centro comercial que teimava em parecer mais moderno do que a cidade conseguia sustentar. Caledria, seu coração pulsante, carregava a contradição de ser, ao mesmo tempo, um lugar pequeno e vasto. Pequena demais para esconder segredos, vasta o bastante para que cada esquina guardasse alguém tentando recomeçar. Foi numa tarde quente de verão que ele chegou. O ônibus de viagem estacionou com um rangido abafado de freios, soltando uma nuvem de poeira que se espalhou pelo terminal. Dentre os passageiros, um homem chamou atenção, não por exibir grandeza, mas justamente pelo contrário. Vestia um sobretudo pesado cor de oliva gasto, sobre uma camiseta preta já desfiada nas extremidades. O jeans desbotado e as botas velhas completavam a imagem de alguém que atravessou mais estradas do que era possível contar. Na cabeça, um boné preto do New York Yankees, também gasto pelo tempo, escondia parte do rosto marcado pela exaustão. Um odor azedo, mistura de suor e poeira, parecia anunciar sua presença antes mesmo de seu olhar sombrio cruzar o espaço. Sobre o ombro, carregava uma mochila cargueira bege, pesada, como se guardasse não apenas roupas. Ele não se incomodou com os olhares que o seguiram até desaparecer pelas ruas de Caledria. Caminhou em direção ao Benny Boy, um restaurante à beira do lago que há mais de 2 décadas era ponto de encontro da cidade. O dono, Benny, tinha orgulho daquele espaço decorado como uma cápsula do tempo dos anos 80. Posteres desbotados de filmes antigos, luminárias em neon, mesas de fórmica e uma jukebox que raramente funcionava. O restaurante não era apenas um negócio, era o coração social de Caledria, onde famílias inteiras celebravam aniversários, casais se encontravam em seus primeiros encontros, e viajantes cansados encontravam uma refeição quente. Quando o homem entrou, o lugar estava quase vazio. Apenas uma garota bebia milkshake distraidamente em uma das mesas próximas ao balcão. Ele caminhou até o fundo, escolheu a mesa mais afastada e se sentou de costas para todos. Pediu um hambúrguer e um copo de leite, sem levantar os olhos do cardápio manchado de gordura. Ficou ali, imóvel, como se esperasse algo, ou alguém. À medida que as horas avançavam, o restaurante se enchia de vozes e risadas. Era um daqueles raros dias em que parecia que todos os moradores tinham decidido aparecer ao mesmo tempo, obrigando Benny a colocar mesas extras do lado de fora. O calor tornava o ambiente sufocante, mas do lado de fora o vento que vinha do lago refrescava a pele e balançava as copas das árvores que circundavam o local. A lua cheia, surgindo lentamente entre as folhas, pintava a noite com um brilho prateado que justificava a escolha de Benny em construir seu restaurante ali, e não no centro da cidade. Na porta do restaurante, Thomas se abanava com um dos cardápios, tentando escapar do calor que grudava nas paredes como uma segunda pele. Alto, magro, com cabelos loiros desalinhados e olhos cor-de-mel que refletiam mais melancolia do que juventude,
Ele carregava no rosto uma expressão permanentemente irônica, uma defesa contra o mundo, como se estivesse sempre pronto a rir da própria tragédia. Tinha 18 anos e trabalhava ali há pouco mais de um ano, não como garçom apenas, mas como faz-tudo. Servia mesas, limpava, descarregava caixas do mercado de Benny do outro lado da rua. Thomas não tinha ninguém além de si. Órfão desde pequeno, cresceu em instituições onde aprendeu rápido a desconfiar dos sorrisos fáceis. Quando o orfanato finalmente o expulsou por ter atingido a idade limite, vagou sem rumo até parar diante da porta do restaurante. Benny, por alguma razão que Thomas nunca entendeu de verdade, ofereceu-lhe um emprego. Desde então, ele fazia o que podia para manter uma rotina que não o engolisse de vez. Ele suspirou, ajustando a gola desabotoada da camisa branca, enquanto observava um grupo de homens já embriagados gritar palavrões no salão. Vamos lá. Bebam até cair e me deixem em paz. Murmurou para si mesmo, sentindo o suor escorrer pela nuca. Então, notou o estranho. O homem da jaqueta preta continuava ali, sentado no fundo, imóvel, sua mochila repousando em uma cadeira ao lado e o boné abaixado, como se quisesse se apagar. Thomas o estudou por alguns segundos. Não era alto, talvez 1,70 m, o corpo magro escondido sob a roupa gasta. Não parecia forte, mas também não parecia frágil. Um andarilho, concluiu. Um desses homens que atravessavam cidades sem nunca pertencer a nenhuma, sobrevivendo de restos e esmolas. Thomas conhecia bem esse olhar, porque já o tive um dia. Sua atenção foi desviada por uma voz impaciente. Pai, sério? A garota surgiu da cozinha equilibrando uma bandeja cheia de pratos. Lily Jones era um contraste vivo contra a monotonia do restaurante. Tinha 16 anos, cabelos longos e ruivos presos em um rabo de cavalo, olhos âmbar que pareciam enxergar além da superfície das coisas e um jeito firme de andar, como se carregasse o peso de alguém muito mais velho. Era filha adotiva de Benny. Thomas ouviu fragmentos da história dela. A mãe sequestrada e morta, o pai biológico levado por uma doença anos depois. Benny a acolheu como filha, e ela cresceu entre mesas, cheiros de fritura e clientes barulhentos. Você realmente acha que eu consigo levar tudo isso sozinha? Disse ela, apoiando a bandeja com um estrondo leve sobre o balcão, lançando ao pai um olhar que misturava exasperação e afeto. Benny, atrás do caixa, fingiu não ouvir, mas Thomas percebeu o sorriso escondido sob o bigode grisalho. Lily bufou e saiu andando entre as mesas, distribuindo pratos com uma eficiência treinada, sem perder a postura. Quando passou perto de Thomas, murmurou baixinho. Se eles quebrarem uma cadeira hoje, é você quem paga. Ele arqueou uma sobrancelha, esboçando um sorriso torto. Que bom saber que meu salário já está comprometido. Respondeu, a voz carregada de sarcasmo. Ela revirou os olhos, mas havia um brilho de cumplicidade ali, como se a troca fosse mais um ritual do que uma verdadeira reclamação. Enquanto isso, no fundo do salão, o homem de jaqueta preta continuava em silêncio, observando o mundo com atenção calculada. Se alguém tivesse parado para olhar de verdade, talvez percebesse que não era um andarilho qualquer. Mas ninguém em Caledria estava preparado para o que aquela chegada significaria. A noite se escoou mais depressa do que qualquer um esperava. O movimento havia cessado horas antes, e agora o restaurante descansava sob a penumbra suave das luzes internas, com o cheiro de fritura e leite condensado ainda pairando no ar. Thomas passava um pano úmido nas mesas, os músculos do braço doloridos de tanto trabalho, enquanto Lily, atrás da janela que separava o salão da cozinha, enfrentava uma pilha de pratos como se fosse uma guerra particular. Acho que vou acabar fazendo igual você, Thomas, disse ela de repente, sem levantar os olhos. A voz soava leve, mas havia uma sombra escondida ali. Largar a escola. Sei lá. Esquece, vou continuar nela mesmo. Ela forçou um sorriso, mas Thomas a conhecia o bastante para perceber o quanto era falso. Ficou alguns segundos parado, apoiado na mesa, estudando-a em silêncio. Sério, para de me olhar assim, completou Lily, enfiando as mãos ainda mais fundo na espuma da pia, como se pudesse se esconder dentro dela. Thomas suspirou, passou a mão pela testa suada e voltou ao trabalho, mas não estava convencido. O silêncio que se seguiu carregava mais peso do que qualquer discussão. A porta da frente se abriu, rangendo, e Benny entrou bocejando alto, a barriga proeminente balançando sob a camisa manchada de gordura. Seus passos eram arrastados, o corpo cansado, mas o olhar ainda firme, como se a rotina tivesse se tornado parte dele tanto quanto o ar que respirava. Floquinho,
pega o queijo lá no armazém. Vou preparar alguma coisa para levarmos para casa, comer de manhã. Certo, respondeu Lili, fazendo uma careta automática. Thomas conteve uma risada, lembrando do detalhe que só ele parecia ter notado. Lili odiava queijo. Odiava de verdade. Mas nunca teve coragem de contar para Benny, que sempre achava que estava agradando quando a incluía no ritual. Thomas limpava cadeiras e mesas, carregando-as de um lado para o outro, quando ouviu Benny completar. Faz um pouco pro garoto também. Não precisa, tentou cortar Thomas, rápido demais. Também não suportava queijo. Mas é claro. Gritou Lili da cozinha, rindo alto, mostrando a língua pela janela. Thomas balançou a cabeça, resignado, mas no fundo havia um certo alívio em perceber que, mesmo em meio ao cansaço, eles ainda conseguiam rir juntos. Só agradecia por, dessa vez, não terem o convidado a dormir na casa deles, como já aconteceu. Ele gostava da confiança, mas não conseguia evitar o incômodo que sentia diante da ingenuidade de Benny. Afinal, que tipo de pai deixava um rapaz praticamente desconhecido dormir sob o mesmo teto que a filha adolescente? Garoto, disse Benny, aproximando-se, ajeitando a barbicha grisalha, sou grato por você sempre ficar até a gente ir embora. Deu uma batida amigável nas costas de Thomas, que assentiu em silêncio. Mas, antes que pudesse responder, Thomas engoliu seco e apontou discretamente com a cabeça para o fundo do restaurante. Só falta ele, murmurou. Ali, na última mesa, estava o homem que permanecia desde o início da tarde. A jaqueta de couro repousava em uma cadeira ao lado, a mochila na outra. Diante dele, um copo de leite quase vazio. Não trocou uma palavra além do pedido inicial. Apenas bebia, um copo por hora, como se tivesse todo o tempo do mundo. E, mais perturbador que isso, seus olhos permaneciam fixos em uma fotografia na parede, uma imagem antiga da família de Benny que ele pendurou após a inauguração do restaurante. Benny ergueu as sobrancelhas e franziu a testa. Deixa comigo, murmurou, piscando para Thomas. Lili se apoiou no batente da janela da cozinha, a louça esquecida por um instante, os olhos atentos à cena. Thomas sentiu o estômago se contrair, não sabia por quê, mas havia algo de errado naquela figura imóvel. Benny caminhou até ele com passos firmes, ainda que o leve mancar da perna, herança de uma guerra distante, denunciasse sua idade. Aproximou-se devagar, a voz rouca soando com uma autoridade quase paternal. Meu jovem, já está tarde. Estamos querendo fechar. Aqui não é restaurante 24 horas. O homem não respondeu. Levou o copo à boca, esvaziou o leite e manteve os olhos fixos no quadro. Ei, estou falando com você. A voz de Benny endureceu, carregando agora um fio de impaciência. Qual é o seu nome, hein? Não queremos confusão por aqui. Se for preciso, eu chamo o xerife. O silêncio foi cortado de repente por uma voz áspera, baixa e forte o suficiente para gelar o ar ao redor. Faulkner. O nome ecoou como um trovão contido. Oliver Faulkner. O sangue sumiu do rosto do velho. Por um instante, Benny congelou, incapaz de processar. O choque rapidamente deu lugar a uma fúria instintiva. Ele não suportava brincadeiras, muito menos com nomes que carregavam tragédias tão profundas. Sem pensar, agarrou o homem pelo ombro e o puxou com violência, lançando-o ao chão. O boné rolou, e pela primeira vez seus olhos encontraram os de Benny. A cor fugiu do velho, que ficou pálido como neve. Seu coração pareceu parar. Benny sentiu as pernas vacilarem quando seus olhos encontraram de perto aquele rosto no chão. O tempo, de repente, deixou de fluir como se tivesse se rendido ao peso daquele instante. O silêncio do restaurante abandonado, impregnado do cheiro rançoso de óleo velho e de lembranças apagadas, tornou-se mais ensurdecedor do que qualquer grito. O homem diante dele não era um estranho, embora os anos tivessem transformado cada linha de sua fisionomia. O que o desarmou, o que fez o coração tropeçar num compasso desordenado, foram os olhos. Verdes. Claros. Reconhecíveis de imediato, quase idênticos aos da irmã de Benny. E a cicatriz que atravessava a sobrancelha direita, como uma cicatriz gravada pela própria memória, rasgava qualquer dúvida que pudesse ter restado. Um soluço escapou sem que ele conseguisse controlar. Benny piscou, descrente, até que as lágrimas tornaram a visão turva. Não, não é possível. A voz dele saiu quebrada, frágil, um murmúrio que parecia implorar para que alguém confirmasse a mentira. Recuou um passo, tropeçando,
como se o mundo tivesse mudado de lugar sob seus pés. Thomas e Lily avançaram rápido, assustados com a súbita palidez no rosto do velho. Oliver, porém, levantou-se com uma calma quase impossível para alguém que acabará de ser derrubado. Endireitou o boné, recolocou a cadeira e se sentou como se aquele momento não fosse sobre força ou orgulho, mas sobre aceitar. Sem pressa, com um gesto discreto, chamou-os para mais perto, como se pedisse silêncio, como se o próprio ar fosse frágil demais para sustentar um movimento brusco. Mas Benny não esperou. Não conseguia esperar. Avançou com as mãos trêmulas e agarrou os ombros do rapaz, apertando-os como se temesse que, ao soltá-los, ele se desfizesse no ar. Você está vivo, disse, e as palavras soaram como um lamento quebrado, atravessando soluços que já não cabiam dentro dele. Meu Deus, você está mesmo vivo. A dureza que os anos haviam esculpido nele simplesmente ruiu. Décadas de perdas, cicatrizes e silêncios se desmancharam em lágrimas que escorreram sem pudor. O rosto severo, marcado por rugas que sempre inspiraram respeito, transformou-se em algo vulnerável, quase infantil, e sua voz, antes sempre firme, saiu rouca e trêmula. Oliver, é você? É realmente você? Ele não esperou resposta. Apenas o envolveu num abraço desesperado, esmagando-o contra o peito como quem reencontra um corpo perdido entre escombros. Enterrou o rosto nos cabelos curtos, impregnados de poeira e estrada, e chorou sem vergonha, porque não havia orgulho que coubesse naquilo. Cada soluço carregava anos de silêncio, cada aperto de braço era uma súplica muda por perdão, cada lágrima era o peso de um tempo que a vida havia roubado. Oliver, meu garoto voltou. Você voltou mesmo, repetia, como se fosse preciso convencer o próprio coração de que não estava sonhando. E por um instante, nada mais existiu. O restaurante desbotado, o cheiro de gordura fria, o ranger das cadeiras, até mesmo as respirações presas de Thomas e Lily, tudo sumiu. Restaram apenas eles, dois pedaços de uma mesma história, unidos por um fio que o tempo, a distância e a violência tinham tentado cortar. Um fio gasto, cheio de remendos, mas que ainda resistia, vivo, mais forte do que qualquer força que tivesse tentado destruí-lo. Oliver fechou os olhos, e por um momento breve, permitiu-se acreditar que aquele abraço era, de fato, um lugar seguro. Quando se afastou, foi para encarar os rostos ao redor. Thomas, rígido, parecia dividido entre se aproximar ou recuar, incapaz de decifrar o peso do que acontecia diante dele. Lily, apoiada no balcão, observava em silêncio, os olhos úmidos e a respiração contida, como se tivesse medo de quebrar o encanto apenas por existir. Mas o olhar que o prendeu foi o de Benny, um olhar que exigia coragem, que implorava por respostas, e que o obrigou a buscar dentro de si palavras que doíam só de tocar. Os olhos de Oliver desviaram para o quadro na parede. Nele, o tempo havia parado, sua mãe sorria como se o mundo ainda fosse inteiro, o pai ao lado, sério mas orgulhoso, e ele mesmo, menino, segurando as mãos de todos. Ao canto, Benny, mais jovem, carregando nos ombros o peso de cuidar de uma família que agora parecia desfeita. Oliver engoliu em seco. Eu não sei por onde começar, confessou, e a voz falhou como se cada sílaba fosse arrastada para fora de um lugar profundo e dolorido. Uma parte de mim ficou perdida, como se tivesse desaparecido. Ele fechou os olhos, buscando o ar. As lembranças vinham em fragmentos desordenados, noites em claro, gritos em línguas estranhas, o frio cortante da rua. Mas naquele momento tudo se dissolvia diante do cheiro familiar do restaurante, diante do toque ainda quente de Benny. Lágrimas escorreram silenciosas, e sua voz se reduziu a um sussurro. Depois daquela noite, não lembro de muita coisa. Só sei que acordei longe. Num lugar que não conhecia. Sem ninguém conhecido. Apenas pessoas que falavam uma língua que eu não entendia. O olhar de Benny tremeu, os lábios se curvaram num esboço de dor. Você ficou sozinho, esse tempo todo? A pergunta atravessou Oliver como uma lâmina. Ele baixou os olhos, engolindo seco. Não podia contar a verdade. Não toda. Assentiu. Sim. Anos tentando sobreviver. Trabalhei em portos, carregando caixas, aceitando o que aparecia. Muitas vezes, dormi na rua. Benny levou a mão ao rosto, tentando conter o choro. Meu menino, você sofreu tanto. Oliver quis dizer que não, que estava tudo bem, que tinha sido forte. Mas a garganta travou. Passei por lugares que não sei explicar. Rostos estranhos. Dias em que pensei que não ia aguentar. Mas,
De vez em quando, alguma coisa voltava. Um cheiro. Uma lembrança. O som da sua voz me chamando. Eram pedaços, só pedaços. Como ecos de um lugar distante demais. O silêncio que seguiu era pesado, denso, como se cada um tivesse medo de quebrá-lo. Oliver respirou fundo, tentando reunir coragem. Até que começou a clarear. Rostos, nomes, sentimentos. E a certeza de que precisava voltar. Que precisava estar aqui, mesmo sem entender porquê. Como se alguma parte de mim gritasse o tempo inteiro que esse era o único lugar que ainda fazia sentido. Foi Lily quem quebrou o silêncio, a voz baixa, mas cortante. Oliver, por que nunca mandou uma carta? Nunca disse que estava vivo? Você disse que recuperou suas memórias meses atrás. Por que não procurou a gente antes? A culpa queimou por dentro. Ele não conseguiu erguer os olhos para ela, nem para Benny. Eu não tinha como. Sem documentos, sem dinheiro. E tinha medo. Medo de que já não houvesse ninguém esperando. Medo de que meu tio não estivesse mais aqui. Benny levantou-se devagar, os olhos vermelhos, mas a expressão firme. Aproximou-se e pousou a mão calejada sobre a cabeça de Oliver, como fazia quando ele ainda era menino. Já basta. Você voltou, garoto. É isso que importa. Oliver fechou os olhos diante daquele toque. Uma mão. Um gesto simples. Mas que valia mais do que todos os anos de dor. Benny inspirou fundo, e sua voz, embora embargada, soou como um juramento. Você não precisa explicar nada, Oliver. O que importa é que voltou. Está aqui. Isso é suficiente. E foi então, naquele instante suspenso, que o peso de toda a solidão finalmente cedeu. O corpo de Oliver relaxou, como se pudesse, enfim, deixar a guerra dentro dele adormecer. E pela primeira vez em anos, ele se permitiu acreditar em algo tão simples, tão puro e tão arrebatador que o fazia tremer. A sensação de estar, verdadeiramente, em casa. O tempo parecia se esticar dentro do restaurante, um fio elástico que não queria arrebentar. Entre lágrimas, risadas contidas e silêncios longos demais para serem apenas pausas, Benny e Oliver permaneceram presos um ao outro, como se tentassem remendar costuras que o destino havia rasgado com brutalidade. Cada lembrança compartilhada era uma ferida reaberta, mas também uma cicatriz sendo reconhecida. Aquele diálogo, interrompido por suspiros e toques trêmulos, era menos uma conversa e mais um ritual de sobrevivência. Lily e Thomas, a poucos metros, tentavam disfarçar a ansiedade dividindo uma banana split que já havia perdido a graça. O sorvete derretia no vidro, escorrendo em trilhas pegajosas, mas nenhum dos dois parecia se importar. Trocaram cochichos curtos, olhares cúmplices, quase cúmplices demais para aquele momento, como se soubessem que a intimidade à mesa era algo sagrado, intocável, e que qualquer intervenção poderia se transformar em profanação. Ainda assim, não conseguiam desviar completamente os olhos. O que testemunhavam não era apenas um reencontro, era a revelação de um vínculo enterrado, desenterrado à força diante deles. O relógio na parede deu as badaladas discretas da meia-noite. Do restaurante restava apenas o cheiro de limpeza apressada e café requentado, impregnando o ar como um lembrete de que a noite estava avançada demais para segredos guardados. Oliver inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados sobre a mesa. Sua voz, quando veio, era baixa, mas carregava um peso diferente, como se estivesse prestes a arrancar algo há muito escondido dentro dele. Cassian, murmurou, e cada sílaba soou como uma lâmina sendo retirada devagar da bainha. Ele ainda está por aqui? As palavras não foram apenas ouvidas. Elas caíram sobre Benny como um golpe surdo, como um soco invisível que atingiu o estômago sem aviso. O velho fechou os olhos devagar, permitindo que a respiração saísse em um ritmo que traía seu esforço de manter o controle. Apoiou-se no encosto da cadeira, e os dedos começaram a tamborilar contra a madeira da mesa, um gesto quase involuntário, mas que denunciava a tensão que se erguia no ar como fumaça. Quando respondeu, a voz soou áspera, carregada de súplica e exaustão. Garoto, não. Fez uma pausa longa demais, como se tentasse encontrar outra saída. Não me diga que voltou por isso. Não me diga que seu coração só arde de vingança. Havia medo em cada palavra, mas não o medo pequeno, de negócios, de terras ou de dívidas antigas. Era o medo visceral de perder de novo o que acabará de reencontrar. Benny desviou o olhar, tragando em silêncio as próprias lágrimas que ameaçavam voltar. Eu acabei de ter você de volta.
Oliver. Não me faça ter que enterrar você outra vez. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O som mais alto era o arranhar da colher de Thomas raspando o fundo da taça, um ruído banal que soava quase ofensivo diante do peso daquelas palavras. Oliver manteve-se imóvel, os músculos tensos, o maxilar cerrado. Havia uma fúria contida ali, uma brasa acesa que não queimava para fora, mas sim por dentro. Quando finalmente falou, a voz saiu firme, mas controlada, como quem mede cada palavra para não deixar transbordar o que realmente sente. Não se preocupe. Respirou fundo, cada palavra um esforço. Eu não vim atrás de terras. Nem de vingança. Benny ergueu as sobrancelhas, desconfiado. Ele não era ingênuo. Conhecia bem demais o peso de um olhar endurecido, a rigidez de um corpo que se preparava para algo. Reconhecia aquilo nos homens que matavam por César, nos que obedeciam a Cassian. Mas decidiu, ao menos por hora, se agarrar à promessa velada naquelas palavras. Depois de alguns segundos, respondeu com uma amargura que parecia corroer-lhe a boca. César mandou Cassian para a Romênia. O nome saiu cuspido, carregado de veneno e ódio. Hoje, ele é um dos grandes por lá. O braço armado do irmão. Armas, drogas, dinheiro lavado, tudo passa pelas mãos dele. É o cão fiel dos Leto, mas longe o bastante para que César não precise se sujar. Oliver escutou em silêncio. Nenhuma reação, nenhum tremor no rosto. Apenas um aceno lento, quase imperceptível, que deixava claro que cada informação estava sendo guardada com precisão cirúrgica. Benny o observou com atenção, tentando decifrar o que se passava por trás daquele silêncio, e falhando. E os Leto? Perguntou Oliver de repente, a voz baixa, mas cortante, como se soubesse exatamente onde pressionar a ferida. Benny levou as mãos ao rosto, esfregando-o com as palmas ásperas, antes de encarar o rapaz. Continuam aqui. A resposta foi seca, quase amarga. São a família mais poderosa da região. Os donos de tudo, terra, comércio, política. Nada acontece sem que passe por eles. César fez uma pausa, como se o nome fosse difícil de pronunciar. César envelheceu, mas nunca mudou. Talvez tenha piorado. Vive cercado de luxo, 2 esposas, filhos demais para contar, e uma ambição que cresce com a idade, em vez de diminuir. As palavras ficaram suspensas no ar, densas, carregadas de rancor. Lili sentiu o corpo estremecer diante do que ouvia, como se um frio súbito tivesse percorrido sua espinha. Olhou para Thomas, que desviou o olhar sem saber como reagir. Nenhum dos dois conhecia a fundo os detalhes daquela disputa antiga, mas agora compreendiam algo importante. Aquele reencontro não era apenas sobre o passado. Era também o início de algo maior, inevitável. A mesa do restaurante não era apenas um lugar de memórias e abraços. Era também o ponto de partida de uma guerra que ainda não havia terminado, e que estava prestes a recomeçar. No dia seguinte, o sol ainda não havia despontado no horizonte, mas a velha caminhonete vermelha de Benny já se arrastava pelas estradas do vale. Era uma Chevy Picape 1953, pesada como um animal de ferro, o tipo de carro que parecia indestrutível, capaz de atravessar décadas sem se curvar ao tempo. O motor rugia em protesto a cada quilômetro, mas seguia firme, sustentado mais pela teimosia de seu dono do que pela engenharia que um dia lhe dera vida. O cheiro de gasolina misturava-se ao da terra úmida que subia pelas frestas do assoalho, criando um perfume áspero que só quem nasceu naquela região reconheceria como familiar. No banco do passageiro, Oliver permanecia imóvel, o rosto meio oculto sob a aba do boné gasto, os olhos verdes fixos no horizonte que se dissolvia em campos intermináveis. O ar fresco da manhã carregava um perfume agridoce de feno recém-cortado e terra molhada, trazendo-lhe lembranças que não sabia se eram suas ou de um sonho distante. Havia algo de dolorosamente belo naquela paisagem, uma promessa de vida que contrastava com o peso que ele carregava no peito. Benny pigarreou, como se a garganta precisasse preparar-se para o que estava prestes a dizer. Manteve os olhos fixos na estrada estreita, evitando encarar o sobrinho. Depois daquela noite, começou, a voz rouca, arrastada como se cada palavra fosse arrancada à força. Vieram como hienas. Tentaram tomar tudo o que seus pais lutaram para conquistar. O silêncio de Oliver era espesso, quase palpável. Benny continuou, sem esperar resposta. Conseguiram levar quase tudo. Ele respirou fundo, a mão calejada apertando o volante até que os nós dos dedos empalidecessem. Quase tudo. Eu consegui salvar apenas 2 coisas.
Oliver desviou os olhos da janela, encarando-o com atenção. Não havia julgamento em seu olhar, apenas um peso silencioso, um reconhecimento mútuo da dor que ambos compartilhavam sem precisar nomear. O motor roncava, as rodas esmagavam o cascalho solto e levantavam pequenas nuvens de poeira. Durante alguns minutos, Benny tentou preencher o vazio com comentários sobre o clima seco e que o inverno seria mais longo e frio por causa disso, mas suas frases morreram no ar, incapazes de quebrar a muralha de silêncio que envolvia Oliver. O rapaz limitava-se a responder com movimentos breves de cabeça, retraído como se qualquer palavra pudesse reabrir feridas que ele não queria mostrar. A estrada começou a mudar de cor, passando do cinza gasto do asfalto para o tom claro do cascalho. O som das pedras contra a lataria ecoava como tambores distantes, preparando o cenário para algo maior. Benny pigarreou novamente, mas dessa vez não era apenas para limpar a garganta. Ele precisava reunir coragem. Quando soube o que aconteceu com a sua mãe, com seu pai, com você, murmurou, sem olhar para o sobrinho, restou muito pouco de mim. A única coisa que sobrou foi a casa onde você cresceu. Queimada. Um esqueleto de madeira e cinzas. Oliver não respondeu. Apenas aguardou, o silêncio sendo sua forma de dizer continue. Passei anos juntando dinheiro. Aceitei qualquer trabalho que aparecesse. Benny suspirou, e sua respiração parecia carregar décadas de cansaço. Quando finalmente consegui, reconstruí a casa com minhas próprias mãos. Tijolo por tijolo, madeira por madeira. Eu queria acreditar que de algum modo vocês poderiam voltar. Mas depois, a voz dele vacilou, embargada, eu percebi que aquela casa nunca mais seria minha. Então doei. Transformaram o lugar em orfanato. Desde então, crianças que não tinham nada passaram a ter ali um abrigo. É o que me mantém vivo até hoje. A caminhonete desacelerou ao contornar uma curva fechada. Oliver sentiu o peito se apertar quando, entre as árvores, surgiu a silhueta que reconheceu imediatamente, mesmo depois de tantos anos. A casa. A mesma em que rira, chorara e vira sua vida ser despedaçada. Mas não era a mesma. Não havia ruínas, nem paredes queimadas. A pintura clara refletia a luz pálida da manhã, e o telhado cintilava sob o orvalho. Crianças corriam pelo jardim, gargalhando alto, algumas no balanço preso ao velho carvalho, outras brincando de pega-pega pelo gramado. O som dos pés pequenos batendo no assoalho escapava pelas janelas abertas, enchendo o ar de vida. Oliver não conseguiu se mover. O coração martelava contra as costelas, mas ele não desviava os olhos daquela cena. Era um contraste cruel. O lar que perderá agora era um refúgio para aqueles que jamais haviam tido um. É isso. A voz de Benny soou baixa, quase solene. A vida precisa seguir. Por um instante, Oliver pensou em pedir para parar o carro. Queria atravessar o portão, sentir a terra sob seus pés, ouvir as risadas de perto, tocar as paredes que já não carregavam o cheiro de cinzas. Mas não conseguiu. A ferida ainda latejava, aberta demais para ser enfrentada de tão perto. Ele forçou um sorriso breve, mas a voz saiu embargada. Você fez certo, tio. Engoliu em seco. Eles merecem. Benny não respondeu. Apenas assentiu, com um gesto contido, como quem entende que certas dores não precisam ser ditas em voz alta. Engatou a primeira marcha e acelerou devagar, afastando a caminhonete do portão. As risadas das crianças foram ficando para trás, dissolvendo-se no ar da manhã como um eco distante de tudo o que Oliver havia perdido. O caminho seguiu em silêncio, levando-os cada vez mais alto, em direção às montanhas. A estrada, estreita e irregular, serpenteava entre paredões cobertos de pinheiros que se erguiam como guardiões silenciosos. O ar foi se tornando mais frio à medida que subiam, e dentro da caminhonete o cheiro denso de resina invadiu cada espaço, impregnando a respiração como se fosse impossível ignorar a força da natureza ali. O motor protestava, rangendo e gemendo contra as subidas íngremes, mas continuava firme, sustentado pela teimosia de Benny, e, de algum modo, pela urgência muda daquele destino. Quando a picape finalmente parou, foi como se o mundo tivesse prendido a respiração. Diante deles, parcialmente escondido entre as árvores, erguia-se um chalé de madeira. Não era um lar. Era um corpo em estado de espera, um esqueleto ainda de pé, sustentado pela própria resistência ao tempo. O telhado estava partido em alguns pontos, as janelas cobertas por tábuas e o jardim tomado pelo mato alto, mas havia algo imponente naquela ruína,
como se a casa tivesse se recusado a morrer. Benny desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia sagrado. Ele permaneceu com as mãos firmes no volante, olhando para a fachada com um olhar perdido entre saudade e dor. Quando falou, sua voz soou rouca, carregada de peso. Esse foi o segundo lugar que consegui salvar das hienas. Ele respirou fundo, e os olhos vagaram pela estrutura como quem reencontra um fantasma que nunca deixou de assombrar. Este chalé pertenceu à sua mãe, antes de se casar com seu pai. Foi o refúgio dela. Depois que ela se foi, ninguém mais quis tocar nele. Ficou parado, esquecido, mas em pé. A garganta dele falhou por um instante. Agora é seu, Oliver. Você decide o que fazer com ele. O vento frio das montanhas atravessou a janela aberta, trazendo o aroma úmido das coníferas, que se misturou ao silêncio como um sussurro antigo. Oliver desceu da caminhonete com passos lentos, cada movimento carregado de um peso invisível. O cascalho estalava sob suas botas como se cada som fosse uma confirmação de que ele estava mesmo ali. Aproximou-se da porta. A madeira envelhecida estava áspera, coberta de cicatrizes do tempo, mas quando passou a palma da mão sobre ela, fechou os olhos e permitiu que a imaginação completasse o que a memória já não alcançava. Viu sua mãe sentada na varanda, uma manta sobre os ombros, a agulha de tricô se movendo num ritmo sereno. Sentiu o cheiro de pão fresco escapando da cozinha, ouviu risadas que pareciam vibrar no ar como ecos de um tempo impossível de recuperar. Por um instante, acreditou que, se abrisse a porta, ela estaria lá, sorrindo como antes, chamando pelo nome com aquela voz que ainda doía lembrar. Quando voltou a si, seus olhos estavam marejados, mas a voz saiu firme, carregada da mesma convicção com que se grava um juramento no próprio sangue. Vou reconstruir. Ele respirou fundo, como se a promessa fosse maior do que sua própria vida. Este lugar vai voltar a viver. Benny permaneceu alguns metros atrás, observando-o em silêncio. Havia orgulho em seu peito, um orgulho tão denso que quase o fazia transbordar, mas também havia medo, o medo visceral de que o mundo ainda guardasse crueldades demais para um rapaz que já havia sido marcado tantas vezes pelo passado. A montanha os envolvia, solene, como se guardasse o segredo daquele instante. Entre árvores antigas e pedras frias, um chalé em ruínas esperava. Diante dele, um homem renascido da dor fazia uma promessa. E, naquele momento, parecia que o futuro começava ali, no silêncio de um lugar esquecido, onde lembranças e esperanças se encontravam como duas faces da mesma cicatriz. E esse foi o fim do nosso primeiro capítulo, meus amores. Quero muito saber o que vocês acharam. Comentem aí se gostaram da história e se querem que eu continue trazendo mais episódios dessa série. O feedback de vocês é super importante, porque só assim eu sei se realmente vale a pena seguir firme com esse projeto. Se não houver tanto interesse, tudo bem também. A história de Indomável vai ficar guardadinha e será lançada mais pra frente. Mas se vocês curtirem, podem ter certeza de que ela vai caminhar lado a lado com nossas outras aventuras aqui do canal. Um beijo enorme da tia Bianca, e até o próximo episódio.